Com o desenvolvimento de efeitos visuais no cinema, o uso de computação gráfica transformou a perspectiva sobre a qualidade das grandes produções. Entenda como a utilização dessas ferramentas contribuem para a formação de novas narrativas e aprofundam a imersão em universos fictícios. Acompanhe. CGI é a criação de imagens e efeitos através de computadores. A ideia são filmes que conseguem contemplar tanto VFX, né, que é efeitos visuais, com efeitos computadorizados, efeitos práticos, e que não vai envelhecer com o tempo. A tecnologia e a computação gráfica, elas são ferramentas para que você possa contar essas histórias, ambientar e contextualizar o espectador dentro de um recorte de um período de tempo e um recorte dramatúrgico. Posso pegar N exemplos na história do cinema, mas pensando assim, um que é bem lícito para todo mundo que gosta de cinema é o Jurassic Park. O Jurassic Park consegue trabalhar bem o uso de CGI com efeitos práticos e que faz com que esses efeitos, né, digitais não envelheçam, né, muito rápido, a curto prazo. Né? A gente está falando de um filme de 93. O filme não pode ser considerado ruim por causa dos efeitos. Às vezes, um roteiro ruim acaba estragando um CGI muito bom. Eu acho que depende de como o CGI ele é essencial ou não para a trama. Mas não acredito que efeitos visuais possam dar créditos de sucesso ou não, né, ou desmerecer dentro de um filme. O que eu sei é que a crítica tende a desmerecer filmes com CGI, né? Muitos críticos não gostam de filmes que carregam bastante CGI. Eu não vejo problema nenhum. A gente pensa, por exemplo, em Metrópolis, do Fritz Lang. Se fosse filmado agora, carregaria bastante, né, os efeitos visuais, como na época carregou, né? Ele é um precursor do CGI, né? Primeiro VFX. A preferência que eu vejo atualmente é que as pessoas gostam muito de tudo relacionado a super-heróis. Até porque geralmente utiliza muito, né, o CGI em filmes e séries de heróis, porque são coisas que teoricamente não dá para fazer numa produção normal. Então a produção acaba indo para o CGI. O pessoal gosta muito, né, consome muito esse tipo de conteúdo. Bom, o ideal é um filme com uma boa narrativa e um bom efeitos especiais, né? Mas eu acho que vai depender muito. Tem dia que eu quero um filme mais para eu pensar, com uma boa narrativa, com um bom enredo. E tem aquele dia que a gente chega cansada do trabalho, que uma boa diversão com excelentes efeitos especiais é incrível. Eu acredito que tem que pensar no bom uso do CGI. O que seria o bom uso do CGI? Conseguir mesclar para que ele faça parte, né, da história, faça parte, né, da narrativa, contemple a narrativa, que contemple todo o universo que compõe um filme. E ele ser usado por si só, de maneira, aí para mim, cai de maneira plástica. Tem filmes que é literalmente computação gráfica do começo ao fim, não precisa de pessoas, mas se é um filme que precisa de pessoas reais, então aí tem que ter um limite, até para não ficar escrachado ali que, pô, essa cena aqui tá muito CGI, porque querendo ou não, o olho ele acaba se acostumando. E em um filme ali, geralmente de mais de uma hora, você vendo muito CGI, você acaba captando que aquilo ali não é real e a sua expectativa, às vezes, do filme vai lá pra baixo, porque você fala, meu, isso aqui é computador. Você parar pra pensar, o olho humano, a gente nota muito pequenas nuances no olho humano. Se a gente vê uma animação dessa 3D e o boneco ele olhou um pouquinho para um lado que não deve, a gente já notou, olhar perdido, boneco, pronto. Entrega. Então, a gente está muito treinado desde que a gente nasceu. É a coisa que a gente mais está acostumado a ver, são os olhos dos outros. Uma das coisas que dificulta os efeitos hoje em dia é você não ter tempo de produzir aquilo, né? Os efeitos hoje em dia estão mais difíceis do que
do que eram antigamente. Em termos de realização, demanda, prazo, isso a gente tem que calcular muito bem. Tem projetos que têm mais prazo, outros que têm menos prazo. Você tem que calcular a quantidade de trabalho que você vai ter, o prazo disponível que você tem para poder gerenciar a sua equipe. Quantos profissionais você vai ter, isso varia muito, isso vai influenciar no custo final. Então, se o cliente tem menos dinheiro, ele vai ter que me dar mais prazo. Se ele tem mais prazo, eu posso viabilizar a minha equipe para trabalhar com equipes que estão fazendo outros projetos. Então, tudo isso é composto dentro de uma realidade financeira, de prazo, cronograma, workflow, pipeline e delivery final. Quanto mais tempo você tem, não só para fazer a pós-produção, mas sabendo que você tem de pré-produção, isso vai impactar em como você vai fazer esse efeito. É uma coisa que as pessoas estão gritando, cara, isso daí faz diferença. Não é que o efeito está pior. Quando o efeito está bem feito hoje em dia, o teu queixo cai. Computação gráfica, o VFX, quanto mais tempo, ela só melhora, ela só fica melhor. Mas às vezes tem um efeito que você não vê, que eu chamo de true lies. O que é o true lies? Quando você não vê o efeito é porque ele foi bem feito. We got one advantage. He's coming to us. O que seria mais, né, usado hoje? Efeito prático ou efeito visual? A gente separa os dois, mas é cada vez mais enrolado os dois. São dois processos de um mesmo departamento, de um grande departamento de efeitos visuais. E dependendo da sua necessidade, do que o seu filme precisa, ele vai ter mais um ou mais outro. Não é necessariamente... Eu não acho que é uma escolha assim tão consciente no início. Tem cineastas, né, que carregam ainda a vontade de desenvolver filmes com efeitos práticos. É mais fácil você conseguir fazer um efeito visual de forma que entregue aquilo ali e que você consiga refazer do que o efeito prático. Porém, hoje em dia, fazer efeito prático, a gente não pode esquecer que tem um custo, tem um perigo, tem, né, toda uma preparação. A computação gráfica, ela tem zero risco. Eu digo no set de filmagem. Então, usa-se muito menos efeito prático. Pensando assim, se existe um limite para o uso de CGI, eu sempre gosto de pensar na ideia de que não há limite para o CGI. Acho que não há limite para nada que seja recurso, ferramenta, né, para o universo cinematográfico. Teoricamente não tem um limite, mas tem que ter um balanceamento, porque senão a produção acaba perdendo a mão e a pessoa que está assistindo acaba perdendo muito o interesse. O limite, eu acredito, ele não existe, né? O limite aí é o tempo que você tem versus o dinheiro que você investe nisso daí. O audiovisual, ele é, antes de tudo, uma tarefa de construção. A gente faz uma construção geral de elementos, de coisas, seja filmagem, seja efeitos visuais, cenário, maquiagem. Então, assim, é uma parte importante da indústria, né? A indústria do audiovisual é uma coisa que movimenta muito. É uma área que eu gostaria muito de ver florescendo cada vez mais no Brasil, crescendo cada vez mais no Brasil, que é uma área que movimenta muito, uma fatia econômica importante aqui no Brasil, e eu quero que ela cresça muito mais. A minha intenção é cada vez mais falar sobre o audiovisual para que isso ocorra, de fato.